Algumas religiões afirmam que o apóstolo Pedro é a pedra fundamental. Será que a palavra de Deus diz isso mesmo? Esse é mais um vídeo do canal Lâmpada para os Meus Pés. É muito bom ter você aqui comigo. Bom, no vídeo anterior nós iniciamos o estudo sobre as 7 pedras fundamentais. E hoje, aqui nesse vídeo, nós não vamos dar continuidade e nem estabelecer nenhuma pedra fundamental, mas vamos reforçar a primeira pedra que nós estabelecemos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. A sua fé, ela precisa estar fundamentada nos alicerces corretos. Acompanhe a leitura do texto comigo. Mateus, capítulo 16 e versículo 13. Diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Queridos, uma revelação maravilhosa. Ali o apóstolo Pedro tinha recebido uma inspiração divina, ao ponto de Jesus falar: isso não vem de você, essa revelação que você recebeu veio de Deus. E aí ele acrescenta: Pedro, tu és pedra, tu és Petros, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Agora, será que nesse texto nosso Senhor Jesus Cristo está afirmando: Pedro, vou edificar a minha igreja sobre você, que é a pedra? Será que Jesus está colocando o apóstolo Pedro como a principal pedra, o principal fundamento da igreja? E aqui nós precisamos entender um joguinho de palavras que no original ele vai ficar muito mais claro, que é: tu és Petros. O que significa Petros? Um pequeno fragmento da grande rocha. E aí ele continua: sob esta pedra edificarei a minha igreja. E que pedra é essa? A revelação que o apóstolo Pedro recebeu. Então, em momento algum, Jesus está dizendo: a minha igreja será edificada em você, Pedro. Não, a minha igreja será edificada na revelação que você teve, Pedro. E ele diz: tu és Petros, pequena pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre a revelação que o apóstolo Pedro ele teve. Algumas religiões foram formadas somente em cima desse versículo. Algumas religiões que afirmam que Jesus Cristo colocou o apóstolo Pedro como pedra fundamental. E na verdade aqui o nosso Senhor Jesus Cristo ele está dizendo que a igreja ela é edificada sobre a revelação de que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E talvez você esteja se perguntando: mas por que Jesus ele complicou tanto? Né? Jesus não poderia ter sido mais claro? E na verdade, queridos, nós aprendemos que o nosso Deus, ele traz revelações às pessoas que são sinceras de coração. Nós vamos encontrar em Mateus, capítulo 13, versículos 10 e 11,
os discípulos perguntando: Senhor, por que o Senhor fala em figuras? Ou por que o Senhor fala em parábolas? E ali o Senhor responde: porque a vós foi concedido entender os mistérios do reino de Deus. E aqui nós aprendemos que a única pedra, a única rocha, o único fundamento da igreja, que somos nós, o único fundamento é o Senhor Jesus Cristo, e que Ele revela segredos do coração de Deus a todos aqueles que o buscam com sinceridade. Então nós acabamos aqui, essa é a continuação, né, da série Pedras Fundamentais. Acompanha o primeiro vídeo e eu peço para você já, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e, se for possível, deixa lá um comentário, um Deus abençoe, para que aos pouquinhos o canal Lâmpada para os Meus Pés possa crescer. Amém? É muito bom ter você aqui comigo até o final do vídeo. Que Deus te abençoe muito. Tenha uma excelente semana.